E se o Gary Becker reescrevesse essa sua teoria com a criptomoeda? Eu quero que você pense alto, cara. O O que 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 ele sairia faria? disso aí? Porque quando ele escreveu não tinha globalização, foi o nosso tema da Não. nossa entrevista, não tinha tecnologia, os países não se comunicavam, a gente estava numa guerra fria, né? Mas Sim, você não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso à informação, não tinha acesso a computador, não tinha computador, tá? Não tinha computador, né? Computador pessoal surge na década de 70, lá, 78, sim. 77 e tal, aquela coisa toda. Cara, se ele tivesse vivo hoje e fosse reescrever, o que que ele colocaria? Eu Por acredito que isso, ele acrescentaria a questão tecnológica. mas assim, porra, então esse empreendedorismo com a criptomoeda de não rastreabilidade pelos governos, Que veja, né? Se a pô, o gente cara ia ganhar vários prêmios Nobel assim sequencialmente, né? mais de um eu acho Não, difícil, porque, mas mas assim, ele teria realmente teria sido um sucesso ainda muito maior, mas ele teria, eu acredito que ele teria acrescentado a questão tecnológica. Por quê? A história do homem ela é cíclica, né? Ela se repete. Então, coisas que aconteceram no passado estão acontecendo agora e vão acontecer no futuro. Então, o homem ele não, ele já alcançou um certo grau de desenvolvimento em relação a a esses aos seus desejos, digamos assim, e esses desejos vão se repetindo. Lá no passado, você tinha, a gente tinha guerras, né, no planeta por conta de terras, disputa de poder, e hoje nós continuamos tendo guerras, não necessariamente guerras, confronto direto, mas guerras até virtuais, por poder e por terra. Já visto o que está acontecendo lá na Rússia. Rússia com a Ucrânia. o que A que, o que Rússia pegou que, um pedaço. o que que a Ucrânia tem de bom? Lá na Terra Então, ou é o problema é, ali, então, é geopolítico? ali já a gente já está entrando numa questão mais geopolítica, né? Que Tá. daí, assim, quem olha isso, daí talvez seja até a geoeconomia. Eu vou te convidar para outro O... podcast para você explicar isso para a audiência, cara. Muito bem, estaremos presentes com Meu, o porque. convite. Mas. Por quê? Havia um interesse da Ucrânia em se juntar à OTAN. Isto colocaria armas da OTAN exatamente do lado da Rússia, e é o que a Rússia não queria. Entendi. Então ela adotou uma medida preventiva, invadindo a Ucrânia e forçando uma situação em que a Ucrânia não entrasse, para que a Ucrânia não entrasse na OTAN, não fosse aprovada. Assim, ela segura um distanciamento entre uma parte do território russo e a divisa com a OTAN, que seria dos países que estão do outro lado da Ucrânia, digamos assim, né? Embora essa ação da Rússia não tenha sido absolutamente efetiva, porque a Finlândia já entrou na OTAN e a Finlândia ela Fronteira. faz Ah, lá fronteira, em cima, mas né? é lá em cima, no meio do gelo, então a situação é um pouquinho diferente. Então, todas essas questões de interesses, elas estão presentes na atualidade. E o que o Gary fez foi jogar muita luz sobre isso. Entre muitas coisas que podem ser citadas daquele trabalho, essa é uma delas. Ele jogou luz sobre um fato, ele clarificou E, muito esse fato. E aí, voltando à sua pergunta, o que ele faria hoje se ele tivesse é, a questão tecnológica? Eu acredito que ele abordaria toda essa parte de criptomoedas, descreveria como isso funciona, pegaria operações em que ele teria acesso e colocaria essas operações lá dentro, dizendo: ó, fulano, não necessariamente nomeando, né, mas o grupo X pegou dinheiro, comprou, transferiu esse dinheiro para um determinado local lá, ele sacou, transformou isso em dólar e por aí afora vai. a grande parte da população mundial não consegue enxergar isso, né? Acha que o crime ainda é uma tentativa de o cara pegar um dinheirinho. É porque Não conhece esse sim, empreendedorismo que existe nessa atividade, sim, né? porque o crime, essa parte empreendedora do crime, ela não está na nossa realidade. A gente só percebe a ponta da lança, né? Querendo ou não querendo, por exemplo, a questão dos roubos de celulares que existem, no Brasil e no mundo Isso também, alimenta uma isso parte tem, maior sim, do sim. crime, Tem né? um grupo, tem um programa muito interessante que passa no canal fechado, que é Aeroporto, que são ações policiais desenvolvidas sobre pessoas que estão transitando, entrando ou saindo do país. E num desses casos eu assisti um cidadão saindo de São Paulo
com alguma coisa perto de 80 a 100 celulares, todos esses celulares roubados em São Paulo. E ele estava levando isso para a África. Eu ouvi falar disso. Porque lá, então a gente Então, acabou de, a então gente tá fazendo o veja, fechamento dessa entrevista que lá não chegou a globalização, então a veja, tecnologia. então, e olha esse caso. Então tem um grupo estruturado, tem todo um empreendedorismo por trás de um simples roubo de celular. Cara, porque se o cara rouba celular, esse dinheiro sobe, aí parte vai para o narcotráfico, aí vai para o tráfico de pessoas, tráfico de animais, tem bastante coisa. Aí o cara vai pagar com criptomoeda, já não conseguiu rastrear. Então, essa base desse crime menor também vai levando dinheiro para sustentar a camada maior, que vai dar um maior lucro, para esse dinheiro, para entrar no mercado, eu preciso fazer a lavagem. Aí você tem, como dito na PEC da segurança pública, lojas de carros de luxo, né? Sim. Os governadores falaram. Você tem postos de combustíveis. Eu tô falando do Brasil, porque cada país tem a sua característica, né? Sim, sim. E é isso, cara. Então, o negócio Gary Becker acertou, né? Acertou na Em veia. 67. Esse estudo que ele fez foi Então, o sensacional. problema da solução, para a gente finalizar esse bloco, o problema da solução da segurança não passa necessariamente por mais policiais na rua. Segundo Gary Não, Becker, não não, é isso, né? não, não, Essa é uma visão não. Eu também não apostaria. bem limitada. Mesmo se eu não conhecesse o estudo do Gary Becker, eu não apostaria nisso.